Mas isso é suposto só mudarem os líderes ou todos nós temos? Eu sei que teve uma experiência juntos sem abrigo. Aprendeu para a sua vida empresarial algo da forma como se relacionam as pessoas na rua? Quer dizer, a mudança é qualquer um. Estamos só a olhar para as pessoas mais importantes, mas supostamente todos nós temos que caminhar nesse sentido. Vamos falar um bocadinho dessa experiência. Bom, de facto, quando as pessoas não estão perante um conjunto de valores, digamos, standard, as pessoas são, de facto, livres. Contudo, a liberdade é qualquer coisa que não existe se o meu irmão não for livre, se o meu amigo não for livre, se o meu filho não for livre. Ou seja, ao contrário da ideia que tradicionalmente, quer dizer, uma ideia que é uma ideia também que se radica em determinado tipo de ideologia, ao contrário da ideia que a minha liberdade termina quando começa a do outro, eu penso que nós na rua vemos claramente que isto não está certo, que é exatamente o contrário. Ou seja, nós sentimos, perante as pessoas que estão na rua, livres, muitos deles estão livres na rua, sentimos que não é a liberdade deles que depende tanto de nós, é a nossa que depende tanto deles. E neste ponto de vista, a ideia do dar, a ideia do cuidar, é qualquer coisa que é bastante mais importante do que a simples contribuição monetária. E o cuidar passa muito por esta responsabilidade também de aprender. Como é que acha que nós nos devemos relacionar com os sem-abrigo, dado que tem essa experiência? Quando vêm ter connosco, é importante o falar, sorrir e envolver. O problema é que nós não estamos habituados a esse tipo de registro no dia-a-dia. Não é? Agora, imagine-se, eu li uma vez, ou escutei alguém que contou o seguinte, perguntaram ao Dalai Lama porque é que ele estava constantemente a sorrir. E ele respondeu de uma forma tranquila, dizendo, imagine que eu me aproximo de alguém que não me conhece, se eu não sorrir, nunca vou poder esperar que ela me sorria. Portanto, aqui esta ideia de dar passa também por aí. Simplesmente um sorriso. Também sorrir novamente. Isto acaba por ser se eu reflexo. Se eu sorrir ao outro, o outro vai por isso é que diz que quando se dá, acaba por se ficar. Não Exatamente. O retorno que temos quando damos, e que o dar entenda-se numa perspectiva completa, não é? Sem qualquer tipo de segundas intenções, sem terceirismo, nós vemos que do outro lado existe a liberdade de aceitar. Não é? E só assim é que nós conseguimos chegar a uma solução de cuidar. Mas conseguiu aprender com os sem-abrigo e a forma como se relacionam. Naturalmente. Principalmente relativamente... Não vamos falar de questões que têm a ver com a própria economia das pessoas que estão na rua, porque isso também levar-nos-ia aqui a um sistema muito complexo de entendimento, mas vamos falar essencialmente da questão que é o essencial. A liberdade de ser. Não é? Que é uma coisa que nós muitas vezes nos esquecemos em detrimento da oportunidade de o ter. Não é? Claro, eu não estou a generalizar. O que digo é que há pessoas que são livres na rua. Mas nós temos efetivamente liberdade de escolha. Eu retiro, não há nada que melhor defina uma pessoa que aquilo que ela faz quando tem total liberdade de escolha. Mas nós temos as contas para pagar. Somos nós que nos deixamos enredar por esta economia e por esta forma de vida. Onde é que está? Os grandes questionamentos, nós vivemos num paradigma de resultados. Ou seja, aquilo que nos interessa essencialmente é o resultado. Mas os grandes questionamentos, e estou aqui a falar de todos os níveis, seja económico, seja social, humano, os grandes questionamentos são essenciais para partirmos do sítio certo. Nós nunca vamos chegar ao sítio certo se não partirmos do sítio mais indicado. E o problema é que nós vivemos já a meio do caminho. Ninguém se lembra da origem. Onde é que eu estava? Não é? As pessoas partem já a meio do caminho. E partir do sítio certo muitas vezes é colocar as questões certas. Do ponto de vista da economia, nós temos que ter um entendimento que passa necessariamente por... eu muitas vezes, por brincadeira, costumo perguntar às pessoas, normalmente às pessoas que têm responsabilidade nas empresas, costumo-lhes perguntar: está mais preocupado com o fim do mundo ou com o fim do mês? Eu suponho que o fim do mês vem antes do fim do mundo, não sei. Mas se eu estiver preocupado com o fim do mês, também estou preocupado.
naturalmente, peço desculpa, se eu estiver preocupado com o fim do mundo, também estou preocupado com o fim do mês. Portanto, nós a maior parte de nós esqueceu-se do sítio de onde partiu. Então vive sempre a meio do caminho, confundindo origem com resultado. Isto significa o quê? Significa que, na essência, nós partimos das questões erradas. Portanto, eu não posso chegar, ou pelo menos saber que cheguei ao fim de uma caminhada, se não tiver consciência de onde parti. E essa é que é a grande dificuldade nas empresas, essencialmente. Porquê? Porque esquecemos que a empresa, ou as empresas, são acima de tudo as pessoas. A forma como contratamos os recursos humanos passa, cada vez menos, mas passa essencialmente por uma ideia que é uma ideia, direi, volátil. A questão da personalidade, não é? Persona. Persona, se formos à origem da palavra, é máscara. E nós pontuamos muito ainda a personalidade das pessoas. A atitude das pessoas dentro das empresas passa muito pela questão da personalidade. Isto significa o quê? Significa que nós não estamos a partir do sítio certo. Porque a máscara, personalidade, persona, máscara... Onde é que diria mesmo que é o ponto certo? Consegue identificar... Soft skills, ou seja, o envolvimento que as pessoas têm relativamente a outros aspectos que não sejam somente os profissionais. Certo. O currículo das pessoas tem que necessariamente espelhar outras responsabilidades para além do currículo profissional. Currículo académico, currículo profissional são extremamente interessantes. Mas as pessoas não são só isso. E quando nós ponderamos só isso, dentro das empresas só temos isso e de facto não é suficiente. Paulo, eu tenho que agradecer, nós já estamos a acabar o nosso tema, e agradecer sobretudo essas últimas palavras, porque nós nas últimas semanas trouxemos aqui jovens em que se falou um pouco sobre o voluntariado, sobre até não ter tão boas notas, mas desenvolver algo mais do que a própria frequência só académica e os resultados que esses jovens conseguem atingir, os tais empreendedores que nós queremos. Portanto, podemos sair daqui com palavras de esperança. Eu, enquanto professor, não poderei aceitar que as notas não são importantes. Agora, se calhar, há um esforço que é preciso ser feito por parte dos professores para também ponderarem outros aspectos que não aqueles que habitualmente são os mais considerados mais importantes. Né? Paulo, muito obrigado. E que serão com certeza também definidores dos líderes que precisamos para o nosso país. Exatamente. Tá? Agradeço imenso este momento que passamos. Desejo a todos uma boa noite e muito obrigado pela atenção com que seguiram o nosso programa. Boa noite.